Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um MVCast, o podcast da Mulher Vitoriosa. E estamos aqui hoje num programa super especial, especialíssimo. Por quê? Porque é em comemoração ao Dia dos Pais. E aí, Sheila, tá especial? Tá, e a gente tá assim. Aqui todo mundo tem lugar de fala, tá? Aqui não tem essa bobeira, não. Exatamente. Aqui é para todo mundo. Então é um podcast feito pelas mulheres vitoriosas e nós vamos receber um pai aqui hoje, um pai especial. É um prazer a gente estar recebendo pela primeira vez aqui, né, alguém para falar sobre paternidade. E a gente está recebendo o pastor Marcelo Graça, que é pastor da nossa igreja, um pastor jovem, pastor de uma das nossas filiais, pastor da ADVEC Largo do Bicão, certo? Certo. Agora eu vou fazer uma bio, vou ler aqui uma bio rapidinho, tá? Okay. O senhor pode me corrigir, tá bom? Se estiver errado. Tranquilo, nada, já falamos antes. Vamos lá. Ele é casado há 13 anos com a irmã Aline Graça, né? É o pai da Maria, Vitória. certo? Maria Vitória. O pastor Marcelo foi ordenado, né, a pastor aos 25 anos, Isso, né? Isso mesmo. Bem novinho, e como eu já falei, é um pastor em tempo integral, é o pastor da ADVEC Filial Largo do Bicão. Uhum. E já foi até pastor de adolescentes, né, daqui da ADVEC. Uhum. É o filho do senhor Francisco e o pai da Maria Vitória. Isso mesmo. Certo? Falou certinho. Nesse mês dos pais, as mulheres vitoriosas têm prazer de receber aqui um pai. Pastor Marcelo Graça, seja muito bem-vindo ao MVCast. Seja bem-vindo, pastor. Olha, tá muito chique isso aqui, Clara, Sheila, eu que agradeço, viu? A gente estava falando aqui antes, né? Antes para você gravar, você ir até as câmeras, até o estúdio hoje. Prazer ter isso na nossa igreja. Obrigado a honra e o convite. Que eu seja a benção aqui nesse papo aqui. Amém. Amém. E desde já eu quero convidar você que já está aí nos acompanhando, encaminha esse link aqui do vídeo, coloca lá naquele grupo do WhatsApp, aqueles, 10 grupos do WhatsApp que você tem, coloca lá, porque eu tenho certeza que tudo que vamos conversar hoje aqui, né, pastor? Amém. Vai ser bênção, vamos falar sobre paternidade. O pastor tem um testemunho muito bonito para compartilhar, e eu tenho certeza que vai alcançar a sua vida, e vai compartilhar também, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, no canal do YouTube da ADVEC Oficial, curta, comente, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, lá no grupo da tua família, dos teus amigos, da tua igreja, das mulheres, dos homens, coloca lá em todos os grupos que, vai ser bom, hein? É isso aí. A gente vai tratar de um tema bem sensível e importante nos dias atuais. Sempre foi importante, né? Mas há uma tentativa muito grande de desconstrução da paternidade. Então, a gente vai mostrar aqui o quão importante é você ter uma figura paterna e ser uma figura paterna de fibra, né? Que seja importante na realidade dos filhos. Me perdoa se eu chamar o senhor de você de vez em quando. Tudo certo. Já vou logo Estamos pedindo aqui em família. desculpa. Que isso, vambora. Vamos lá. O senhor não nasceu num lar cristão. Não. Era uma família funcional, estruturada, porém não era uma família cristã. E o senhor foi o primeiro a se converter. Era o primeiro crente da família. Como é que isso foi? O senhor tinha quantos anos? E quando eu me converto, eu tinha 12 anos de idade. Mas ela acaba ficando durante muito tempo. Só eu e meu pai, porque minha mãe vai falecer. Eu tinha apenas 6 anos de idade, né? Cometida de um câncer. Aprove Deus levá-la, né? Saber todas as coisas. E ali eu fico só eu e meu pai, né? Então acaba sendo ele, né? Esse homem que vai direcionar ali, me orientar, né? E toda a minha formação vai vir da personalidade dele. Falando em formação, o senhor é formado em Direito e em Teologia. Então, o senhor tem dois caminhos diante para seguir. Inclusive, né? influenciado pela família, né? Como diz o nosso pastor, nós temos aí, né, as questões das famílias, das influências. Você tem a família sacerdotal, você tem família de levitas, todo mundo canta, você tem família de médicos, todo mundo é médico. Né? E aí a importância da família aí, né? Quando ela influencia a gente, né, nas nossas escolhas, no seguir, né? Mas que a gente possa, né, como filho, eu falo tô aqui como pai, mas também, né, filhos, que a gente possa também ter a tranquilidade das nossas escolhas, né? Então, eu fiz o direito, né? Influenciado pela família, para ser futuro juiz, promotor. Era algo que até pintava no coração, mas Deus tinha outros planos.
Fiz teologia já, né, querendo a área ministerial, né? A gente às vezes tem essa crise, né? Vai para o ministério 100%, vai dividir. Não, você pode ser pastor, mas não full time, aquela coisa toda, né? Que a gente pode entrar numa leve crise, mas tudo resolvido. Né? E também naquela época faço inglês, porque eu vou também fazer curso de hamburguero, porque eu vou querer também um tempo da minha vida trabalhar no exterior, ganhar o dinheiro, aquela coisa toda. Então... Era um misto, mas como o senhor acabou de falar, Deus tinha outros planos. Desse jeito. É verdade. E aí, a partir do momento que o senhor se entrega, né, aos 12 anos, e o senhor era muito novinho, né? Era um menino, né? Muito novo. Hoje, aos 12 anos, o menino só conhece o controle do videogame. O Wi-Fi, ele pede a senha do Wi-Fi. A senha do Wi-Fi, isso daí. Exatamente. Mas aí o senhor, aos 12 anos, vai com firmeza para a igreja. Então, vamos lá. Mesmo. O senhor tinha um bom relacionamento com seu pai. Tinha um bom relacionamento com ele. Mas diante talvez dessa expectativa do seu pai em relação ao seu futuro, até a sua falta de maturidade, de experiência naquele momento, né? Porque eu acho que aos 12 anos o senhor não sabia que ia ser pastor. De jeito algum. A gente entra na igreja para querer entrar no céu, para querer ter um relacionamento com Deus, mas não para virar pastor, dirigir igreja, e as coisas vão ficando mais, né, e aí, responsabilidade. acredito que seu pai tenha olhado para isso e diante daquela visão de mundo que ele tinha, da expectativa em relação, já não tinha mais a sua mãe, então, obviamente, né, o pai naquela ânsia de querer o melhor. Total. E tal, e aí vamos botar esse melhor aqui entre aspas, porque a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável, e aí às vezes o pai tem aquela coisa, não, eu sei o que eu tô falando, e às vezes sabe mesmo, né? Sabe. Mas no seu caso, Deus tinha um plano diferente, que era não no caminho do direito, e aí isso... A forma como o senhor volta para dentro de casa um dia, se dizendo crente, não foi muito bem aceita, né? De jeito nenhum, né? Porque era de se entender que ele, como pai, quisesse o meu melhor. Como é que alguém com 12 anos de idade vai se firmar na igreja, né? Ele atacava, a gente conversou sobre isso aqui, ele tinha aquela expressão, vamos fazer lavagem cerebral em você, né? Você acha que vai ser alguma coisa na igreja? Então eu entendo, né, que aquela fase ele queria... que eu pudesse estar estudando e tal. Não que eu deixei de estudar, mas eu sempre queria... Na visão dele era uma proteção. Era uma proteção, né? E tudo mais. E eu queria conhecer Deus, eu queria ter um relacionamento com Deus. E sem dúvida, Sheila, era um propósito de Deus eu aceitar Cristo com 12 anos de idade. Né? A gente, apesar de ser novo, você falou aí, o jovem pastor, a gente começou novo. Era um propósito de Deus, porque como alguém com 12 anos de idade, eu olho para aquele Marcelo, sabe? Eu não sei se isso na psicologia, acho que dá para explicar. Esse Marcelo de hoje, olhar para aquele Marcelinho, vamos colocar e dizer assim, filho, como é que tu conseguiu? Como é que você consegue, né, diante de tantas coisas? A gente vai chegando lá, que eu sei que você tem perguntas, mas como é que você consegue, 12 anos de idade, chegar até aqui sem muito apoio? Vamos dizer assim, porque eu quebro a tradição católica, aquela coisa que você vai perguntar aí, que a gente vai caminhando aqui. E, então é Deus mesmo, eu queria deixar isso aí que você falou, muito. Foi Deus e é Deus na minha vida. E quando ele tem um propósito na vida de alguém, você pode ter alguns percalços. Mas eu não vou entrar na predestinação, não. Mas é algo que Deus já tem algo na tua vida, entendeu? Vamos lá. O senhor está falando pra gente que foi estremecida essa paz dessa relação a partir do momento que o senhor foi para a igreja. Foi. Como é que isso se deu de forma prática, objetivo? Quais eram as dificuldades que o senhor passou a enfrentar que o senhor não enfrentava antes? Ele ficou sem falar comigo, por exemplo. Se eu ia para a igreja, ele ficava sem falar comigo. Eu lembro de um dia, isso mexe um pouco com a gente, hein? Isso mexe um pouco com a gente, mas estamos firmes aqui. Eu lembro num dia, porque é dia dos pais, aquela coisa toda, né? Ele já faleceu, depois né, a gente vai estar comentando sobre isso. Eu lembro de um dia que eu voltei de uma vigília, né? Vamos dizer aqui que eu dei mole. Que eu falei assim, vou voltar tarde, mas não tão tarde. Vigília, né? Assembleia de Deus da Penha, Honório Bicalho. Tarde, né? não 11 horas. Você pensa, né? Daquele tempo, tô falando de aí, né? Depois dos anos 2000 um pouquinho, chego 5 horas da manhã, meu amigo, olha, onde é que você tava e tal? E ele me deu um tapa assim no rosto. E homem, quando bate em outro homem... Desmoraliza, né? Eu fiquei muito... E foi difícil aquele tempo, mas há o perdão, né? E outro dia, quando eu volto da igreja, ele fecha a casa toda e eu não consigo abrir. E eu lembro que eu tive que deitar ali na varanda, estava um pouco frio nessa época. Tinha um saco de areia, de cimento. Interessante, por que eu estou contando isso, Deus? É o Senhor mesmo. É para edificar a vida de alguém aí. Está passando alguma coisa para ficar firme com Cristo. E aquele saco de areia, né? Porque eu estava fazendo uma obrinha ali na escada, virou meu travesseiro ali naquela parte do corredor. Estou me lembrando disso aqui, você fazendo essa pergunta. Então foram
Eu sempre amei meu pai. A gente tinha um bom relacionamento. Mas quando entrava essa questão de igreja, de servir a Deus, de seguir aquilo que eu queria dentro do que Deus estava me atraindo já, Pensou em desistir? Pensei. Era desafiador porque eu falei assim, para servir a Deus, a gente tem que, às vezes, perder o pai e a mãe terreno. E tem o versículo da palavra do Senhor que vai dizer, né? Daquele que serve a Deus não aborrecer. Às vezes o pai e a mãe, alguém dentro de casa. Então, servir a Deus é aborrecer alguém. Servir a Deus é coisa de insistente. E muitas outras coisas. Tinha a época do Corme Damião, porque até a igreja católica, você não vai comer mais doce de Corme Damião, e as crianças, aquela coisa toda. E eu fui rompendo com isso. Eu fui o decepcionando em muitas das suas expectativas com a minha vida. E aonde ele, na verdade, enxergava que estava fazendo a coisa certa, estava te cobrando de maneira certa. Então, assim, uma coisa é alguém da nossa família não concordar com a nossa conversão. A sua situação, ela foi um pouco além, porque você começou, pelo que está falando aqui, a sentir na pele os efeitos disso. E, assim, na questão profissional, teve alguma implicação, tipo... isso acabou tendo desdobramento em outras áreas, na hora de ter alguma coisa, de adquirir algum bem, de estudar? Teve alguma implicação? A influência dele? Tipo assim, ele parou de... não vou te bancar mais, não vou te sustentar. Não. Isso como pai, isso a gente precisa, né? Porque a gente, quando traz um testemunho, não é só trazer as coisas ruins, as coisas boas. E é legal que você tenta defender a postura dele como pai. E eu tô aqui também para... elogiá-lo, né, em sua memória, e agradecer a Deus pelo pai que eu tive, porque de estudo, de caráter, ele deixou. Só compre o que pode, só estenda a mão onde você pode, fala a verdade. Aquele pai, né, que também teve suas dificuldades como filho, sim, com certeza, que também teve seus desafios, uma outra criação. Ele falava pouco beijo, pouco abraço, então para eu fazer isso, né, eu falei, por que você não tenta? Né, e hoje eu tenho uma menina que eu quero abraçá-la, beijá-la, porque se eu for um pai que eu tive para a minha filha hoje, não vai dar certo. Então, sabe, aquela coisa de querer melhorar. Hoje existe um filtro, né? E aí, a partir desse filtro, você consegue dosar. Isso aqui não serve, toma isso o café aqui é o e joga melhor. para fora. Total. Então, ele me traz o estudo. Meu pai me dá... Eu amo ler, ter vocabulários novos. Ele sempre fala assim, olha aí no dicionário essa palavra. Se você não viu, olha no dicionário. Ele mandava eu procurar, né, e ter toda essa construção. Pastor, e a gente sabe que toda essa história, né, quando o senhor olha para trás e vê tudo que o senhor passou, e o senhor olhe hoje, onde o senhor está, e diz assim, nossa, apesar de todo o trauma, apesar dos problemas, das dificuldades, mas até mesmo esses momentos ruins, essas dificuldades que eu passei no meu relacionamento com meu pai, foi o que me trouxe até aqui? Sem dúvida. Foi o que forjou todo o seu caráter, foi o que colocou no Senhor todas esse conhecimento, esse amadurecimento espiritual que hoje, quando o Senhor lidar com as suas ovelhas na igreja, e o Senhor vê outras pessoas passando por situações parecidas, o Senhor sabe o que falar, o Senhor tem a palavra certa para orientar essas pessoas, né? E olhar e dizer assim, poxa, apesar de tudo, valeu a pena. Sem dúvida, Clara. Obrigado por agregar esse ponto aqui, porque quando você passa por essa experiência, mesmo já novo, ela fica registrada dentro de você. E hoje eu passo, lógico que é a vida, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Essas aflições, hoje eu consigo interpretá-las, lidar com elas de alguma forma mais firme, e às vezes Deus fala comigo assim, você não passou isso lá, não tive com você lá? Então, naquele seu passado também sou ainda hoje. Então, algumas coisas que eu passei me traz esse amadurecimento, inclusive, a gente comentou sobre isso aqui, fora do ar, com o autoritarismo. Né? Essa questão que às vezes tem. Porque a igreja é lugar de tudo quanto é tipo de gente. Fortes, carnais, fracos, né? Tem gente que dá glória a Deus. Nem os loucos errarão o caminho. Não errarão o caminho. Mas vou no outro lado. Sheila, permita-me. Aí coisa de pastor, esse lado aqui, a gente sabe de gente. Dar glória a Deus, tomar ceia uma vez é ruim. Então você tem que lidar com essa ruindade do ser humano e tirar o carrapicho e ter paciência, como um dia tiveram comigo, com vocês, né?
Então eu tenho essa resiliência, essa paciência. O que é a resiliência? É igual um elástico, né? Você estica, vai arrebentar, e não arrebenta. Mas vai arrebentar, isso vai arrebentar, não arrebenta. Porque você foi preparado para... Então eu vejo às vezes a corda esticando em questões, né? Eu passei depois, posteriormente, crise no casamento, quem nunca, hashtag, né? Essas situações todas, que me traz, né, algumas experiências lá de trás, da paciência, da maturidade, lá na frente, que eu vou ter por causa desse tempo. Até mesmo porque, pastor, tem uma frase que fala que a gente não pode dar aquilo que a gente não recebeu. Exato. Né? Então, eu penso que todas essas crises que o senhor passou e o senhor teve que amadurecer tudo isso. Exato. Quando o senhor se casou, né? E hoje, lidando com a sua filha, eu fico imaginando que, em alguns momentos, o senhor se vê agindo como seu pai, porque foi a criação que o senhor recebeu, né? Então, como o senhor vai ter aquela ânsia de querer abraçar o tempo todo a sua filha se o senhor não recebeu os abraços? Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu penso que é uma luta diária, na verdade. E tem Deus aí, Clara, que aperfeiçoa o nosso caráter que é a diferença, cristão. É a diferença, Total. né, pastor? Se eu tivesse hoje, como a Sheila falou aqui, sem esse filtro, e esse filtro faz parte também do amadurecimento espiritual, a caminhada com Deus, talvez passaria pó de café, talvez passaria... Ia passando tudo, casca, né? Tudo, e não seria bom. Hoje eu consigo filtrar, e esse filtro veio mesmo pela construção do caráter em Deus, né? A nossa cosmovisão, ela precisa ser construída na palavra. Tem que ser construída em Deus. Aí você consegue fazer essa distinção, até inclusive para continuar honrando seu pai, apesar de tudo que ele fazia. Ele foi meu pai. Honra teu pai, não, o primeiro mandamento, o pastor Silas fala muito sobre isso. O primeiro mandamento com promessa, né? O nosso pastor sempre honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. Mandamento com promessa. Como é que você quer viver mais se você não honra, cumpre o princípio, independente como né? for? Não sei como é que é seu pai aí, né? Você que está nos ouvindo aqui, né? Se é um bom pai, se é um pai ruim, né? Às vezes você não vai ter aquela grande amizade, mas é teu pai. Por mais que não esteja presente, ore por ele. Libere palavra. Não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou para todos, para você e para ele. Então precisa orar pelo seu pai, independente de como ele seja. Eu sei que é difícil a questão da rejeição. Dentro dessas questões também tem um pouco de rejeição dele. Claro. Ele vai em alguns lugares e não me chama mais. É aquela coisa, né, que tem esse ditado. Infelizmente, isso tem muito em família. Isso é uma expressão muito complicada. Quem sabe alguém está identificando o que eu estou falando aqui agora nessa expressão ovelha negra da família. Né? E aí, ó, esse sentido, né, de ovelha, né? Pastor tem suas ovelhas, mas então, é ovelha, né? Ovelha negra. Ou seja, alguém que vai para um outro caminho, alguém que nos traiu. Esse peso eu acabo levando, porque é o primeiro evangélico, e agora o primeiro pastor. Eu lembro um dia, essa questão de ministração de louvor, o pessoal vai lembrar. Né? Porque eu faço muita coisa na igreja. Os surdos é outra coisa que o ministério ajuda muito. O coral, lembra dos corais da Assembleia? Então isso firma, coral Esmirna, aquela coisa que isso é bom para novo convertido, vai se firmando. E eu lembro que eu estava na área do louvor. E aí um primo meu que estava vindo na igreja, ele é cristão hoje, né? Foi batizado nas águas. Eu comecei a ganhar alguns para Jesus, meu primo, meu pai e outros. Isso também é um testemunho. E aí alguém falava assim, foi ministro de louvor. Lembra essa expressão? Ministro de louvor. Quando eu cheguei com alguns primos, o pessoal falou assim, vamos botar um tapete. Eu tô lembrando disso aqui. Testemunho, a gente vai lembrando das coisas, né? Bota um tapete vermelho aí que chegou um ministro. Na cabeça deles, o ministro era alguém, né? Um ministro, por exemplo, do STF, os ministros, né? Do jurídico. Era algo grandioso. Mas é grandioso. Era o Ministério de Louvor, era algo. Mas para eles, né? Grandeza às vezes é humana, né? Então, mas aí ele veio com esse deboche. Então, assim, eu enfrento deboche. Eu enfrento resistência. Eu enfrento o silêncio. Passou algum mico, assim? Era adolescente, aquele micão. O pai foi buscar na porta da igreja. Liderando os adolescentes. Obrigado, Sheila, por você lembrar isso. Passei. Eu passei. A gente, uma vez, eu já liderando os adolescentes, né? Ali no nosso templo antigo. E aí tinha um momento, até hoje o pessoal usa, e eu liderando, eu falei assim, vamos botar um filme para os adolescentes ver, e depois no final a gente vê esse filme. Quais esses filmes da BV Filmes, né? Desafio dos Gigantes, esses filmes que tem aí tudo mais, né, de fé e tal. E aí o que eu fiz? Aquela coisa que vocês sabem que na igreja tá melhorando, tá melhor, mas era mais difícil. Com quem tá a chave que guarda o DVD da igreja? Onde está o zelador que pode abrir? Então, e eu sempre fui muito prático, eu quero resolver as coisas, né? E eu vou amadurecendo porque às vezes a gente erra, né, que é a ansiedade. Não, deixa que eu resolvo. Não, delegue. Então, e aí aquele papel de líder, né? Você que resolve? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, cara, eu vou pegar o DVD lá de casa. Minhas amigas.
Olha, rapaz, e o pastor Bruno Santos, pastor hoje na Devec Posse, um grande amigo, né? Ele conheceu meu pai, a gente cresceu junto, ele trabalhou comigo, né? Nesse tempo. E o Bruno tava lá, e aí o meu pai chega em casa mais cedo. Olha, foi num sábado isso, e ele vai lá. Ele sobe as escadas do 1191, onde tem lá o salão. Eu tô fechando os olhos aqui, me lembrando de tudo isso. Meu Deus. Quando eu vejo a imagem do meu pai, eu falei assim, ele não veio cultuar aqui hoje. Meu amigo, minhas amigas, irmãos, olha, e ele pega o DVD. Olha, mano, o que tá fazendo esse DVD lá de casa aí? Essa igreja... Aí começa, né? Essa igreja é rica, a igreja do Malafaia. E o pastor Santos, na época, também vive igreja. Cadê, né? O DVD e tal. Até você explicar. Até você falar, claro, pai, tem o DVD daria, mas olha, para ser prático, para não atrasar e tal. E aí eu pego o DVD, sim, deveria ter pedido, sabe aquela coisa mais resolver, né? Uhum. E ele entra ali, os adolescentes ficam em pânico olhando a cena. E aí eu saio, tento acalmá-lo, no final aí o Bruno, cara, quando você saiu a gente levantou um clamor por você e seu pai. Então era esses mitos, essas coisas que só... Sabe quem passa, né, Sheila? Sim. Pra Mas servir a Deus é interessante porque, na assim. verdade... o senhor rompeu numa área, é uma questão muito sensível, né? Porque era o relacionamento íntimo do senhor com o seu pai, em uma oposição, entre aspas, ao seu relacionamento em construção com Deus. Sim. Então, era aquele choque que precisava ser administrado. E aí eu até anotei aqui para não esquecer, mas o senhor em nenhum momento negou o perdão ao seu pai, certo? Não, de jeito algum, porque eu também peço perdão para ele. Antes dele falecer, ele chega a estar internado, né? E aí é interessante isso, porque mostra o pai que também plantou valores, né? E ao mesmo tempo, quando o senhor vai para a igreja, o senhor começa a agregar coisas em cima de uma construção que já era boa, não era ruim. Sim. Essa figura de pai, por exemplo, né? A Aline, ela tem uma questão também da paternidade que ela não teve, ela teve uma questão com Deus sobre a paternidade. Isso tem tratamentos assim, não só psicológico, mas esse legal também de espiritual, essas questões sobre paternidade, ela é muito importante. A pastora Lisete fala sobre isso. É a paternidade que vai, inclusive, direcionar, né, o sexo da criança. Aqui, ó, o menino identifica com a paternidade ser menino, a menina identifica com a paternidade ser menina. Essa construção toda. E essa paternidade dele me ajuda a construir, inclusive, um relacionamento com Deus. Eu não tenho dificuldade de ver Deus como um pai. Já tem mulheres, porque não teve o pai, entende? Essa questão que tem dificuldade de ver Deus como um pai. Eu não tive isso. Ele foi um pai maravilhoso, um pai presente, um pai que jamais iria me destruir uma ponte entre eu e Deus. Né? Mas o que havia ali era uma completa ignorância a respeito do assunto, né? Deus não conta esse tempo da ignorância, como diz a palavra. Mas eu lembro do pastor Zé Santos dizendo o seguinte: obedeça a seu pai, saudoso pastor Santos. Você não vai deixar de ir para o céu por causa disso, não. Se não quer que você venha na igreja, não venha. A obediência salva, eu lembro disso aqui. É importante você que está assistindo se ligar nisso, né? Porque a gente convidou o pastor Marcelo aqui justamente para mostrar que, diante de uma condição altamente desafiadora, você optou pela honra, por cumprir princípios. Total. E aí, diante disso, você teve uma grande vitória. Total. Que o senhor provavelmente orava pelo seu pai, né? Mais do que todo mundo, né? Orava pelo seu pai, porque tinha total interesse, né? Tinha umas irmãzinhas na igreja, eu tô orando pelo seu pai. Oração, não deixou de ter muita oração. Essa postura do filho que honra, do filho que intercede, isso é tão bonito, né, da gente ver, porque isso leva ao desenrolar de uma história que não tinha como ser diferente, porque o seu pai se converteu, certo? O senhor ganhou seu pai para Jesus. Como é que foi isso? Eu pregando, né, para os adolescentes, né? A gente estava na culto estratégico, eu sempre gosto muito dessas questões de estratégia no reino, né? O pastor sabe. E a gente estava naquele culto estratégico, é isso mesmo, tweetando com Jesus, na época do Twitter, né? E aí eu falo que Jesus é aquele que mais angariou seguidores de todos os tempos, que ele disse: aquele que quer vir a mim, tome sua cruz diariamente e follow me, siga-me, né? Então Jesus foi o maior twitteiro. Aí eu venho com essas estratégias, né? Na época tinha o programa CQC, Ser Cristão Custa o que Custar, e nesse dia, lá no 1191, a igreja repleta de adolescentes, um trabalho já consolidado, interligados, né? Que veio também sendo já estava casado nessa época? Casado, tudo direitinho. Ele vai e aceita Cristo lá na frente. Foi um momento muito, mas muito emocionante. Os adolescentes choraram comigo, abraçaram. Eu tenho isso em fotos, né? Na época não tinha o celular tão digital para nem os cultos online.
eu tenho essa cena, eu fecho os olhos e vejo eu descendo ali do púlpito, né? Tinha adolescentes ali na frente aceitando a Cristo, mas o meu pai vem com a minha esposa, ela sendo do lado dele, fala assim, o senhor quer ir lá? Ele vai lá na frente, ele fala assim, eu quero fazer isso também. Ele aceita a Cristo, mas ele fala assim, eu quero fazer também isso por você. Ele diz ali pra mim o seguinte, nossa Deus, é emocionante isso aqui. Meu Deus. Glória a Deus. Ele diz aquilo ali, vale a pena lutar por cada ente da sua família, principalmente essas pessoas que você convive na sua casa, né? Eu senti de Deus liberar essa palavra aqui, cheia, claro. Tu e tua casa servirá ao Senhor, tinha muito isso, né? Já estava casado, mas durante muito tempo, minha família foi eu e meu pai. A família, né? Homem, mulher e sua prole, o nosso pastor fala isso. E tem as famílias que é a mãe e a filha, é o pai, é a minha família. Eu queria bênção também para minha família, durante muito tempo era a minha família. Né? Eu e meu pai, e tu e tua casa servirá ao Senhor. E ele aceita Cristo. E caramba, foi tremendo. Ele recebe depois as orações, ele aceita depois ouvir alguns hinos, porque antes ele quebrava se eu chegava com algum material evangélico dentro de casa, Bíblia, jogava longe, CDs e tudo mais. Já orei no banheiro escondido, essa coisa toda, né? Era quase um cristão perseguido, né? Você falou do cristão perseguido, eu gosto de ajudar. Cristão perseguido, sim. eu gosto. Tem a igreja perseguida, né? Portas abertas. Gosto muito, porque, engraçado, né? Num país cristão livre, você também pode ser perseguido. Claro. Hoje a gente também está dentro de casa. Sem entrar em outros assuntos, mas hoje a gente também está vivendo um tipo de perseguição, inclusive digital. Se você estiver na igreja, para que isso? Se você postar, né, alguma coisa na Bíblia e tal, quer ser mais santo que alguém, inclusive de dentro, tá? Você pode ter, o fogo amigo, né? O fogo amigo, os religiosos. Religiosos são complicados, mas é outro tema, hein? Religiosidade. Que pode me chamar depois. Religiosidade. Com certeza. Mas como é que foi esse ajuste com seu pai, depois da conversão? Total, a gente foi criando... Ele se sentiu constrangido? Aí ele enfrenta dentro dos irmãos ali, porque assim, pô, você então se rendeu a isso, né? Você aceita... Ele mantém, assim, né, aquela leitura bíblica, a gente falava da Bíblia católica, né, porque tem outros livros, ele me mostrava, a gente conversava. Meu pai leu Alcorão, meu pai era muito estudado, trocava uma ideia, conversava. E ele sofre algumas retaliações, vamos dizer assim, de alguns irmãos. Quer dizer, então tu vai para a igreja agora, aquela coisa toda. Ele dizia assim, ó, eu nunca vou entrar no teu casamento, ainda mais se for com uma evangélica. Ele nem sabe disso. E ele foi no teu casamento? Ele foi no casamento. E eu lembro do saudoso pastor Santos com a vontade de pregar, que ele sempre foi também, aquele pastor de querer ganhar almas também, aquela coisa. Ele já queria falar ali no meu casamento, meu pai estava ali, a família do Marcelo, que não é evangélico, eles oraram. Começou a falar ali, engraçado, que o pastor Santos vai falando, eu falei, pastor Santos, a Aline vai entrar, falta noiva. Porque ele ficou tão empolgado em falar pra isso, lembrando disso aqui. Ele, entra noiva. Né? Eu tive, então, minha honra de ser casado ali, na cerimônia saudosa do pastor Santos, e o pastor Matias orando pelas alianças. E ele falando ali do meu pai. Então, e alguns irmãos dele, entrou na igreja evangélica. Como é que pode, né? Eu fiquei imaginando, até hoje alguns são assim. Tá? A gente conversa, mas já respeitam. Vê onde nós temos chegado. Porque, de alguma forma, foi o que você falou, Clara. Olha a maturidade, onde você chegou. Isso é um testemunho. Porque hoje tem que respeitar. Hoje, eu já pisei em alguns lugares como pastor que alguns familiares estudados não pisaram. Eu já vivi experiências em lugares, né, com pessoas, milagres e tudo, que eles duvidaram lá atrás. Deus é aquele que cumpre, não somente por nós, não. Porque a gente não é nada, né? Mas porque ele honra a fé e a insistência de que você foi fiel. Prossigo para o alvo, pelo prêmio. Né? Então você só recebe o prêmio se você prosseguir. Deus honra a insistência. Sim. Teu pai, o pai do senhor chegou a lhe acompanhar no ministério? De alguma maneira? Ele ia, às vezes, eu pregando. Gente, é lindo. Isso é forte demais, né? E ele ouvia a palavra. Ele falou, você é bom com palavras, né? Ele falava assim, né? Você não tem vergonha, né? Ele morria de vergonha. Já na inauguração da DEVEC Curitiba, ele foi comigo. Eu lembro o pastor Silas, o pastor sempre foi um cara simples, agregador, e ele... Chama o teu pai para vir aqui. Aí meu pai, como é que eu vou entrar naquela sala VIP e tal? Não, é muita gente, é muita chiqueza. Ele foi sempre muito simples, né? E ele sabia o lugar dele. Aí o pastor, não, chama ele. Não. Aí ele entrou assim, não, pastor, eu já comi um pão com manteiga ali na esquina. Sabe, um café com leite. E o pastor chamando ele para um buffet, né? Então, essa simplicidade eu tenho dele. E ele foi acompanhando. A Maria Vitória, ela é apresentada aqui pelo pastor Silas também. E ele vem. Então, assim, ele consegue entrar
ele consegue ver que tudo que ele criticou... Quando ele se entregou, ele não foi limitado, né? Ele se entregou ele foi mesmo. deixando. Era difícil, eu entendo, né? Você vai trabalhando Houve aquilo um processo, ali. né? Mas, Pastor, e é tão lindo ver, assim, que o Senhor conseguiu viver com ele nas duas fases, né? Sim, antes e o depois. E o Senhor conseguiu desfrutar desse depois com ele, né? Sim. E assim vocês puderam ali construir uma nova história juntos, nova já história. agora com o Senhor, né? Ali uma outra mentalidade, uma outra vivência. Então isso é muito bonito, né? Claro. Assim, de nós vermos que o Senhor conseguiu pela sua persistência. E eu tenho certeza que, como a Sheila falou, o perdão. O seu relacionamento, a sua sinceridade dentro do Senhor em relação ao seu pai era algo tão forte, tão, tão importante, que Deus ainda lhe deu essa oportunidade de desfrutar desse homem restaurado. Verdade, claro. Essa questão do perdão é muito assim. Se Deus nos perdoa quando a gente pede perdão, por que eu não vou perdoar? Né? A oração do Pai Nosso fala: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Opa, perdoe os devedores para que suas dívidas sejam perdoadas. Você não libera o outro, você se libera. Exato, você fica muito preso. Então, assim, perdoar não é ter amnésia. Olha o que eu estou lembrando um monte de coisa com vocês. Mas eu lembro sem dor. Sim. Então, o perdão... Não entra mais na balança, né? Não, exato. Muito legal isso, né? Não entra mais na balança. E parece, como você falou, claro, que tem uma ampulheta de Jeová. Vamos pentecostalizar um pouco aqui o papo, que ela vira e parece que ela acelera. E o que ficou para trás de tempo perdido, vamos colocar assim, frustração, recebe isso aí em nome de Jesus. Era como se você viveu tanto aquele tempo gostoso, né, após a conversão em Deus, que essa frustração, todo esse tempo perdido, as brigas na balança, agora eu vou pegar essa balança que você fala, Sheila, ela ficou lá embaixo. Então, assim, graças a Deus, tudo que Deus fez a gente viver, sobrepôs tudo isso que a gente perdeu. Ficou apenas como uma experiência, né, pastor? Total, e um grande testemunho. Sim. Haja vista hoje, eu não imaginava que depois de 2002, tantos anos depois, a gente estaria sentado numa mesa de podcast, né, tendo essa oportunidade de estar aqui, né, de falar sobre paternidade. Especial Dia dos Pais, paternidade. E com certeza, assim, porque nenhum convidado vem para cá à toa, Amém. né? A gente sabe que é um direcionamento do Espírito Santo, porque é um trabalho evangelístico. O MVCast é para tocar vidas, né? Para que pessoas sejam transformadas. Essa é a nossa oração, esse é o nosso intuito. O projeto do MVCast das Mulheres Vitoriosas é justamente para alcançar corações. Não é simplesmente para fazer um podcast, porque isso aí é coisa, eu acho que é até fácil de fazer. O difícil é você pegar o Espírito Santo e falar o que o senhor quer. Isso, traz né? pra mesa, né? Isso, quem que o senhor quer ouvir? E né? aí, assim, de que forma o senhor gosta? Né? Como que o senhor quer que faça? E aí, essa é a oportunidade que a gente tem de poder conversar sobre esses assuntos. E assim, com certeza, existem pessoas que hoje precisam ouvir sobre a paternidade nesses termos. E é por isso que o senhor está aqui. Porque eu não nasço num berço evangélico, né? Isso. Não é aquela coisa toda. Você vai ser um pastor. Não, o primeiro pastor, o primeiro evangélico, numa família com tradição católica apostólica romana, estudada, do estudo e às vezes o racional, atrapalha a fé, porque a fé não se explica, a fé se vive. Isso. Né? Eu tenho um tio muito culto. Um dia ele falou assim pra mim: eu vou te dar 2 frases. Deus existe, Deus não existe. Eu falei, tio, pelo amor de Deus, sabe? Então aquela coisa, aquela troca de ideia, mas eu entendi o que ele estava falando. Ele vai na igreja católica, mas é uma religiosidade sem julgar aqui. Então você enfrentar isso tudo, e ainda ser da igreja, Assembleia de Deus da Penha, do pastor Silas Malafaia, é um desafio maior, eu faço com o pastor, né? Então é um desafio bem maior e de insistência. Então, olhe pela sua casa, né? Posso liberar uma palavra? Claro! Não desista dos seus, quem Deus colocou aí na sua casa. Mas esse treva aqui, essa treva é treva por enquanto, daqui a pouco. E essa treva, lembra de Davi quando tocava a harpa? A treva de Saul parava. Toca a harpa aí. Louve aí, né? Glória a Deus. Traz algo para sua casa, vai orando aí no cantinho, estende a mão, profetiza, libera. Pastor fala muito sobre isso. Rompa, o ano de romper, libere a palavra, rompa, que você vai ver grandes momentos na sua casa. E como a Sheila falou, pastor, uma das coisas muito legais que tem acontecido no podcast aqui das mulheres é que tem alcançado mulheres que não são da DVEC, né?
está aí no canal do YouTube, Legal, né? legal. Então acompanha mulheres Legal. que não são da DEVEC, que são mulheres que não ouvem aquela orientação que a gente constantemente tem recebido na nossa igreja através do nosso pastor, da nossa pastora, né? E muitas pessoas também estão afastadas, pessoas que não são evangélicos. Então, um dos intuitos nossos de falar aqui, quando o Senhor dá o seu testemunho, né, e o Senhor fala quantas pessoas a gente imagina que hoje estão passando por problemas como o Senhor passou. Ou, de repente, são mulheres que estão com problemas com seu marido, ou vice-versa, né? Mães que estão com problemas com seus filhos. Então, a gente... diante de todo esse testemunho, o que a gente mais vê é a diferença que Jesus faz na nossa vida. Total, Né? Porque quando Jesus entra na nossa vida, é quando ele, através do Espírito Santo, ele nos ajuda a liberar o perdão, a tratar com amor mesmo a pessoa que está ali lhe batendo na cara. Né? Então, a pessoa que está ali, está dentro de casa, está com você, está passando por momentos de tribulação, que tem horas que você diz, eu vou largar de mão, eu vou desistir, mas Jesus, quando Jesus está conosco, essa é toda a diferença que traz a restauração que a gente precisa. Verdade, né, pastor? você falou de desistir, uma vez eu falei assim, eu vou sair de casa, cara, eu sempre quis trabalhar, ganhar meu dinheirinho, a independência, do mais, trabalhei no aeroporto, desenvolvi ali o inglês. E Deus não deixou ir para fora. Estou lembrando isso aqui. Falei, vou pegar o visto. E eu encontrei ali, né, um farm, um fazendeiro americano. E sempre foi muito barato você pegar aqui, né, trabalhadores brasileiros, principalmente naquela época, e levar para lá e pagar um salário. Eu falei assim, eu vou. E ele falou assim, não, eu aplico o teu visto, né, vai ser tudo. E Deus não deixou. Meu visto foi negado umas 2 vezes. Depois Deus já tinha com outros família, planos, né? Depois meu pai ter aceito Cristo, a Cristo, né, confessado. Depois de eu ser pastor. Aí o cônsul, que é um testemunho, esse negócio de visto, são testemunhos que muitos que tem por aí. Ele, olha, você já tentou 2 vezes, né? Eu falei assim, e tal, acabei indo já para Israel, etc e tal. Ele, tá bom, tá liberado. Engraçado, que não era o tempo que eu iria fugir, porque às vezes a gente quer fugir. Existe o propósito da fuga, existe a questão da fuga e existe o propósito. Às vezes você quer sair e não é o tempo de sair. E aí você não está no propósito, você está na fuga. Eu estava numa fuga. E aí os pessoas, não, você vai até o fim. O E Senhor a gente tinha morou uma junto, missão a cumprir, né? Inclusive com ele. Com ele. É isso aí. Inclusive com Quando a ele. missão foi cumprida... Às vezes a gente se esquece que o nosso propósito passa pela vida das outras pessoas. Nós estamos completamente conectados e interligados. Então, assim, o propósito da nossa vida só vai ser cumprido na hora que ele começar a atravessar a vida das outras pessoas, que aquele propósito está interligado. Porque a gente não é sozinho, né? Então, às vezes a gente fica imaginando que a nossa vida vai ter um resultado mirabolante. A gente pensa, porque a gente quer coisas mirabolantes. Aí Deus fala assim, não, o propósito da sua vida é ganhar teu pai para Jesus. Obrigado por esse mirabolante. Me permita um adendo. A gente acha... Rapaz, você falou uma coisa interessante junto com a Clara aqui. Vocês estão inspiradas. Glória a Deus. Não, que é essa questão de família. A gente acha que é mirabolante, né? Fazer um festão. Vamos supor, esse negócio de 15 anos. Isso é uma cultura do Brasil. Não, tudo bem. Vamos fazer 15 anos e tal, etc. E tal. Mas o grande também, que eu tenho visto, não é um 15 anos para Maria Vitória futuramente. O grande é eu soltar a bolinha de sabão que ela gosta hoje. É eu e ela, no quintal. O grande é ela gosta assim, vê comigo, papai, esse desenho aqui, essa coisa de Maria Clara e JP, essa coisa que já entrou lá em casa, que já encheu. Vamos ver comigo. Isso é grande. Por que o mirabolante? Eu vou ser pastor, eu vou ser um cara que vou pregar para multidões. Mas antes desse grande, não tem um pai ali que precisa? Pastor Silas fala assim, as maiores pregações de Jesus não foi para uma pessoa. Para Jesus era bom a multidão, mas a multidão cansava às vezes para Jesus. Porque a multidão às vezes cansa, as pessoas cansam às vezes. E Jesus sai da multidão e vai para uma pessoa, vai para a casa de um. É que a gente confunde o significado das coisas e das palavras, né? Tá ali. Em algum momento depois ele vai lá e vai para uma outra região fora da Judéia para tentar descansar. Ele não se ausenta um pouquinho disso? O grande também. Não é estar ali intercedendo? Já desses eu li uma frase mais ou menos assim: família requer urgência e não pressa. Pronto. Né? Então tem coisas que a gente olha para a nossa vida e pensa que vai ser o de fogos de artifício, e na verdade o que vai dar certo para a gente é o que Deus planejou.
Exato. Não é o que a Exato. gente... O que vai dar Exato. certo, o que vai ser legal, o que vai bombar é o que Deus planejou. É verdade. E isso não Total. tem a ver com o tamanho, tem a ver com o propósito. Deus não tem propósito fracassado para ninguém. Então, assim, se for o que Deus estabeleceu, maravilha. É, isso Tá, aí, tá isso aí. vencido. Olha, a gente vai bem caminhar pro final, acredita? Já? Peraí. Caramba, eu nem olhei o tempo. Mas calma aí, a gente vai Fluiu, chegar lá. né? Ainda É. vamos um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor antes da gente virar para a última parte Tudo bem. a última terça parte aqui. Quando o senhor se converteu, o senhor tinha um pai espiritual? Tinha alguém? Como é que foi? Muito bom, hein? Muito bom essa questão aí de paternidade e referência, vamos colocar Isso, assim. uma mentora. Que a paternidade profundo isso aqui, hein? Paternidade do sangue, paternidade e referência. E o nosso pastor fala muito sobre isso, sobre meus referenciais. Saudoso pastor Santos, não tem jeito. Graças a Deus eu peguei um pouquinho dele ali. O pastor Silas Malafaia, o pregador, o líder, né? Eu me vejo, às vezes até tomando algumas atitudes hoje que vêm, né, dele, porque eu também assistia suas mensagens, né? Hoje, a pastora Antonieta Rosa, né? Porque eu tô lá no Largo do Bicão, etc. Ela fundou aquela igreja, uma igreja respeitada, né? Hoje vivendo uma contextualização de gente antiga e gente nova, né? E eu tinha muito também, e eu tive a possibilidade de também estar lá, né? Na livraria lá de Washington, nos Estados Unidos, que é o grande pregador, né? Que a gente tem nesses dias, né? Que é o Internacional. Meu Deus, fugiu aqui o nome. Vai. Ajuda-se universitária. Não, mas enquanto o senhor vai se lembrando dessa história, e assim, ninguém é construído sozinho, né? A gente está em constante construção, mas ninguém se autoconstrói, né? E aí é importante a gente fazer essas lembranças, nessas recordações de quem foi que imprimiu as marcas que hoje ressaltam de forma tão evidente nas nossas vidas. Total. E aí, assim, eu sei que o senhor está falando aí de pai espiritual, de mentor, pastor de Santos. gente e tal. Mas aí eu queria perguntar, assim, sem medo de parecer repetitivo, mas qual foi a marca mais intensa que seu pai deixou no senhor? Meu pai me ensinou a ser um trabalhador. Trabalhador. Meu pai me ensinou a ser... Me deu educação. Me deu a força de trabalho, me deixou a insistência, porque ele vai ter ali uma dificuldade, né, como funcionário público, salário limitado, e ele me dá essa direção de botar a mão onde pode. Isso me dá... Ele parece que às vezes senso de realidade, né? De realidade. E chega que a gente precisa hoje nesse mundo de competição, de comparações. Entenda, vocês vão entender o que eu falo. Se eu olho uma foto do lado, parece que eu já quero ter aquilo como se fosse... Tem uma construção que talvez essa pessoa que postou viveu, porque aí tem a questão de aparência, claro, mas tem também a questão de construção. E aí você já quer viver uma vida que você não pode. Ou você já quer, talvez, ser ansioso demais, né? E não dá para chegar ali. Um dia desses eu atendi um jovem, ele está fazendo 30 anos, ele fala assim, eu estou me achando velho, eu não estou conseguindo ter dinheiro. Eu falei, rapaz, calma, você ainda está em construção. Então as pessoas já estão se achando velhas porque não estão conseguindo achar o patamar que ela já tinha idealizado e se comparam. Então ele me dá essa realidade de tempo, Sheila. Só vai onde você pode, bote a mão no que você pode, fale a verdade, né? Crie relacionamentos que venham agregar a você e a educação. Então ele me dá isso, né? E outras coisas, claro, você vai aprendendo no caráter cristão. E essa questão de trabalhador. E qual é a marca que o senhor pretende deixar na Maria Vitória? A Maria Vitória, de forma mais intensa. Eu quero deixar a oração, porque aí eu não tive em casa. Eu quero que ela ore comigo, eu quero que ela coloque tudo nas mãos de Deus, porque eu tenho vivido essa experiência, gente. Eu tenho vivido isso. Essa experiência de ela tem quantos anos? Ela tá com 7, vai fazer agosto, porque ela nasce num domingo de Dia dos Pais. Ela nasce 9 de agosto de 2014. Né? Ela passa, né? Eu passo ali na perinatal, né? No hospital, eu passo com ela ali bebezinha, né? Recém-nascida. Então ela nasce perto ali do Dia dos Pais. Eu quero deixar a oração, eu quero que ela tenha a direção das coisas em Deus. É isso, eu quero que ela direcione a vida dela debaixo da palavra, né, da oração, né, da calma, porque eu vou ter uma casa bem agitada, né, de palavras altas, de cobranças,
sabe? Eu quero tentar menos cobrá-la possível, né? Porque eu acabo... Não naquele tom, né? Pelo menos não naquele tom. Naquele tom, o tom autoritário. Que talvez ele aprendeu, entendeu? Que eu amei. Aquele tom autoritário, né? Aquele tom de cobrança. E é interessante porque esse testemunho, ele mostra que a gente não tem desculpa para ser ruim. Não tem desculpa. A gente não tem desculpa para ser ruim. E eu não estou falando ruim no sentido de ser uma má pessoa. Mas ser ruim se justificando no outro. Não, eu sou assim. Não é o que você espera, mas eu sou assim por causa disso. Então, assim, é claro que as pessoas vão deixando marcas na gente. Mas existe sempre uma possibilidade da gente abrir uma porta diferenciada, da gente pegar um outro caminho. Porque a Bíblia fala do caminho de paz. E é a gente que escolhe seguir o caminho de paz. Isso. Então, você pode vir por um caminho de dor, por um caminho de dificuldade, você pode vir chorando, mas você pode escolher o caminho de paz, né? Depois daqueles pontos cruciais. Então, a gente olha para trás, aí vê as marcas que seu pai deixou no Senhor, tanto boas quanto ruins. Às vezes, tem gente que convive com violência física dentro de casa, com o pai, meninas e meninos também, porque meninos também são muito vítimas de violência em muitos aspectos e eles não têm muita voz, né? Nesse mundo feminista, os meninos são esquecidos e a gente está aqui trazendo os pais justamente para mostrar que os homens vencedores têm lugar de fala no MBQ. É verdade. Total. Mas... Deixa eu lembrar que foi John Wesley, eu tive lá na casa, lá na Inglaterra, e assim, você vê lá a geração da família de John Wesley, as suas orações e tudo mais, esse também é um dos que é uma mega referência, também, né? De insistência, de pregação, de reformador, me vejo às vezes como reformador, contextualizador, e isso aí me lembra. Glória a Deus. E a questão da Maria Vitória, voltando nesse ponto, é que às vezes você vê ela, uma vez ela falando das coisas e tal, e aí eu me vi assim, falei assim, poxa filha, mas assim, ela virou pra mim, e eu lembrei exatamente da minha cara quando eu virava pro meu pai, quando ele fazia assim, claro, desse jeito, que você aprende a criança, a pastora Lisete fala isso, criança é uma esponja, e vira uma esponja pra você tirar esse sabão depois no futuro, sabe, você lavar isso. E às vezes eu me vi assim, eita, seu Francisco, para! Né? Então, esse lado não! Exatamente. E ela assim, papai, tá tudo bem? Eu falei, filha, tá tudo bem, desculpa. Então, assim, ela é uma menina, olha, Deus não me deu esse desafio. Primeiro veio a menina. Porque aí, vamos falar, né, a questão da mulher, da mãe, ela saiu muito cedo da minha casa. Eu lembro que a Aline começou a namorar comigo, né? Ela me zoou até hoje. Nossa, você se arrumava tão mal. Você era tão tadinho, deu que pena falta de você. Faz uma comecei mãe. a namorar com você porque eu gostei de você, mas eu também fiquei com a peninha. Você sabe aquela coisa? Claro. E hoje aí tá vendo, né? Então assim, a coisa evolui, sabe? Eu não tinha alguém para dizer essa estampa não combina com essa bermuda, né? Eu lembro uma vez que eu comprei uma bermuda toda animada, mas a bermuda tinha um fogo. Quando você botava aquela bermuda de fogo, eu queria subir. Então assim, eu não tinha, então. E aí eu tenho um pai, tem aquela coisa, né? Eu tenho uma tia que ela substitui esse papel de mãe, vai nos encontros das crianças de escola, mas aí você agora tem uma menina, então, né, pegar leve e ser diferente, mas eu tô amando a paternidade. Ainda é um desafio pro senhor, né, pastor? Ainda é. Ela tá novinha sempre, também. Não, a gente não conta só a vitória, não. Vamos contar aqui, né? Porque tem muita postagem pra pouca verdade hoje, né? Vamos falar isso aí. Às vezes eu tenho que me policiar na minha personalidade, no meu temperamento. Mas o bom disso, pastor, é que hoje o senhor consegue identificar, olhar, né, para as atitudes que o seu pai tinha, o senhor ter essa visão muito clara do comportamento que ele tinha, Total. que não lhe agradava. Total. Então, mesmo que o senhor, em algumas vezes, ainda faça repetição dessas atitudes, desses atos, mas o senhor consegue ter essa pegada de olhar e dizer assim, não, peraí, desculpa, minha filha. Vou fazer de outro jeito, né? Vou fazer a mesma melhorar. coisa de outro jeito. Né? Vou disciplinar de outro Porque eu não jeito. aprendi de outro jeito. Claro. Mas o caráter cristão, né? Vai Assim, transformando, Está ensinando, né, os congressos, todos esses anos. O livro, né? O próprio livro que o pastor falou dos casais vitoriosos, ele não tem, é aquela coisa, né? A vida às vezes tem os seus riscos. Você não tem um caderninho como ser um bom pai com uma menina, mas tem experiências, né? Tem outras situações. Então, isso aí. Hoje eu consigo pegar outras ferramentas que eu não tive
para, dentro da minha personalidade, no caráter cristão, que a gente vai sempre desenvolvendo, né? Como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, acho que é só quando a gente vai, né? Claro. Então, Não só para cuidar dela, mas também dos filhos espirituais. Claro. Filhos espirituais. Porque é incrível, né? Você falou da referência, e como hoje eu tenho encontrado adolescentes, jovens, essa turma dizendo, o senhor é referência. Eu falei, meu Deus, isso é muito sério. Será que eu sou mesmo uma referência, né? Mas a gente precisa tanto de referências da paternidade, né? Um dia minha filha falou assim, papai, você é meu pastor. Eu falei, antes de ser seu pastor, sou seu pai. Ai, que bonitinho. Te amo, sou seu pai e quero ser seu pai. Né? É lindo isso, né? É lindo. Bem, a gente vai caminhar aqui para o final. A Clara vai fazer uns anúncios. Passa rápido. E mais se deixasse. Isso é porque a gente tem um roteiro. Se a gente não tiver... Rapaz, fluiu. Passei. Mas, pastor, a gente está muito feliz de ter o senhor aqui, com a convicção de que o Espírito Santo vai usar esse testemunho para impactar muitos corações, muitas vidas, muitos pais, muitos filhos, né? E hoje eu estava fazendo essa oração, Senhor, que essas mensagens que vão ser passadas através desses podcasts possam trazer uma realidade diferente para os corações dos pais, né? Essa conversão do coração. Converter, mudar a rota, né? Sim. Botar os pais no caminho dos filhos, porque isso tem sido um desafio nos dias atuais. A gente vai partir para o final, mas a Clara vai fazer uns anúncios. Mas antes de mais nada, a gente queria mandar um beijo aqui também para as mulheres vitoriosas da ADVEC Brasil e Portugal. E para os homens vencedores, né? Porque nós estamos aqui no mês dos pais, especialmente para os papais da ADVEC, você que está assistindo. Encaminha aí, como a Clara falou, para aquele seu grupo da família, para o seu cunhado, para o seu irmão. É verdade. Com certeza vai ser benção. Claro. Tua vez. Então vamos lá, gente, porque nós somos o Departamento das Mulheres Vitoriosas da ADVEC Sede. E eu quero te convidar, para um evento super especial, que é a nossa Conferência das Mulheres Vitoriosas. A nossa conferência está muito top, né, não, Sheila? Olha o tema, Rompendo em Adoração. Gente, eu quero te convidar, para você que está aí, que não mora no Rio de Janeiro, dá tempo de você participar, vir para cá, aproveita, vem conhecer o Rio de Janeiro, vem conhecer a ADVEC e vem participar dos 3 dias que vão ser bênção na sua vida. E para você que mora no Rio de Janeiro, vem, que a gente está aqui pertinho, tá bom? Será nos dias 16, 17 e 18 de setembro, aqui na ADVEC Sede, na Montevidéu 900, Penha, Rio de Janeiro. Eu espero você. Quando você vier dizer assim, eu assisto o podcast. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada aqui com todas as ministrações, as palavras, as palestras, o louvor, tudo que vai ser tratado aqui. Você vai sair daqui abastecida. Eu quero também te convidar a nos acompanhar. Aqui no canal do YouTube da ADVEC Oficial tem todas as nossas programações. O nosso trabalho do Encontro de Crescimento, que a gente sempre trabalha com um livro. Temos os nossos encontros mensais das Mulheres Vitoriosas, que é sempre na última segunda-feira do mês. Tem os cultos da ADVEC, tem tudo aqui para você sair abastecido, cheio da palavra de Deus, de orientações que vão fazer você crescer cada dia mais e mais. Tá bom? Então, tá aí os nossos anúncios. Para quem não é inscrito no canal da ADVEC, inscreva, ative as notificações, porque aí você acompanha tudo. Passe a seguir as Mulheres Vitoriosas também lá no Instagram, que a gente coloca toda a nossa programação lá. É verdade. Se eu não mandei, beijo para a nossa pastora Elisete Malafaia, nossa líder. Beijo, pastora, fica com Jesus. E, pastor Marcelo, a gente sempre termina... Um beijo aí para as mulheres vitoriosas do Bicão. Olha, um beijo especial para as mulheres vitoriosas da ADVEC Larga do Bicão. Um beijo para você, que Deus te abençoe grandemente, né? Olha que mulher abençoada, Aline. E para os papais, os homens vencedores, a gente está só na panfletagem aqui dos homens esse mês. Pastor Marcelo, a gente sempre conclui o MVCast com uma frase para que o senhor possa se expressar depois dela da forma que o senhor quiser. E a gente diz aqui que pode fazer de tudo, tá? Pode cantar, tocar pandeiro. Meu Deus. Mas pode falar, todo mundo só fala, tá? Ninguém nunca se atreveu a fazer nada de diferente, não. Nós estamos no ano de romper. Então, em relação à paternidade, o senhor pode falar isso em relação ao seu pai ou em relação à sua filha. Eu rompi e eu romperei. Ok. Eu rompi com alguns traumas.
e eu romperei em fé em outros desafios que eu posso ter pela frente, né? Porque eu tive um pai e agora eu estou sendo um pai. Glória a Deus. E aí a gente continua precisando romper, né, com os nossos desafios atuais. Nós somos pais numa geração totalmente digital e disputamos muita atenção deles com isso aqui, como diz sempre a nossa pastora aí. E esse é um desafio de ser pai nessa geração, nesse tempo. Mas nós vamos romper e vamos vencer. Isso aí. Amém. Muito obrigada. Quando quiser, pode voltar. Valeu. Foi um prazer A casa conversar está com o aberta. senhor. Pastor, Finalizando. muito obrigada pela sua disponibilidade em poder compartilhar um pouco de toda a sua história, né? Desses momentos aqui que nós percebemos que houve momentos que o senhor ficou bem emocionado. Então, Foi. o senhor relembrar de coisas, né? Então, trazer um pouco dessa sua história para compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. E eu tenho certeza que o seu testemunho, assim como já abençoou muitas vidas até hoje, né? Durante toda essa sua trajetória, vai continuar abençoando vidas. Então, muito obrigada pela sua participação aqui conosco nesse podcast tão especial do Dia dos Pais, e que Deus continue lhe abençoando cada vez mais e mais, lhe capacitando como um pai, né, para Maria Vitória. Amém. E que seja Recebo. bênção aí, Recebe aí em nome também. de Jesus. Em nome de Jesus. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada por estar aqui conosco. E compartilha esse vídeo, manda o link aí para os seus amigos, para você que assistiu aqui, lembrou de alguém que precisa ouvir esse testemunho, precisa ser edificado, né, através dessa história. Então manda para esse seu parente, manda aí para o seu amigo, e eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. E aí, Sheila, vamos encerrar mais um podcast. Deus abençoe, pastor. Tchau, gente!